Estamos de volta, aqui a nossa parte do nosso curso tratando sobre prisão em flagrante. Nós iniciamos prerrogativas da advocacia, né, a atuação da advocacia na prisão em flagrante, e agora a gente vai à parte mais importante desse tema, especialmente dedicado aí aos meus colegas advogados e advogadas que pretendem atuar na área criminal. Nós falamos no finalzinho do bloco passado, nós falamos sobre o direito que a advocacia tem de acessar a cópia da investigação, né? O direito que tem de obter essas informações de qualquer órgão de investigação e de participar ativamente ali dos interrogatórios, até formulando quesitos, né? Houve alterações legislativas importantes para garantir e confirmar e corroborar tudo que nós já havíamos construído, né, de proteção da defesa das prerrogativas, mas a gente vai chegar aí na cereja do bolo daqui a pouco, que foi a criminalização, né, da violação de prerrogativas. Mas quando nós viramos do bloco, para não perder o raciocínio, eu ia falar da súmula vinculante número 14, que é exatamente o documento do Supremo Tribunal Federal, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que nos garante ter acesso a essas informações ali para que a gente possa garantir a plenitude do exercício da defesa do nosso cliente. Então, boto na tela aqui, súmula vinculante 14. O que diz? É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então aqui a súmula vinculante 14, ela nos garante o direito, acesso às informações já documentadas. É óbvio que a defesa ela não está ali para prejudicar ou para atrapalhar ou para impor ineficiência ou ineficácia em nenhuma das medidas que o Estado está construindo dentro da sua estratégia de persecução penal para alcançar o seu objetivo, que é ali prender e punir o responsável, o verdadeiro autor daquele fato. Nós estamos para garantir o exercício da plenitude de defesa, que sendo ele culpado ou inocente, ele tem direito. Então a gente precisa ter acesso a essas informações para garantir que todos os direitos dele sejam garantidos. Então, dentro desse limite de provas, né, de elementos já documentados, nós temos direito a acessar essa informação. Então vamos lá, temos o nosso estatuto, né, dentro dos incisos que foram mencionados no nosso bloco passado, temos a súmula vinculante número 14, que nos garante isso. Mas aí, vamos lá, já aconteceu, Aurinei, comigo, estou te ouvindo aí, mas estou pensando naquele meu caso ali que aconteceu lá no Fórum da Barra Funda, em São Paulo, que o magistrado não acatou o meu pedido, então o delegado não acatou o meu pedido, então eu tive que ir lá com o magistrado, lá na vara criminal, pedir para ele que eu tivesse garantido meu direito de acessar aos autos da investigação. É possível que isso aconteça, é muito comum, na verdade, que aconteça, que as autoridades que cuidam dessa investigação neguem acesso aos autos da investigação. Nesse caso, hoje, nós temos várias medidas à nossa disposição. O que eu apresento a você, advogado, defensor público, para atuar nesse sentido? Você pode entrar com um mandado de segurança, aí no caso, para o juiz responsável ali, onde essa autoridade que negou oficia. Se for um delegado de Polícia Federal, um juiz federal, né? Se for um delegado de polícia estadual, será uma competência de um dos juízes da vara, né? E como a gente está aqui na fase investigativa, será o juiz das garantias. Olha só, a gente já fazendo o complemento e o link aqui das nossas aulas. Um mandado de segurança, competência da vara criminal, tá? Do juiz das garantias. Uma reclamação constitucional, que está prevista lá no artigo 102 da Constituição Federal, né? Inciso 1º, a linha L. Essa reclamação constitucional, ela caberia simplesmente por conta da violação da súmula vinculante número 14, porque ali, se você for ver a redação do artigo 102, ele serve a reclamação constitucional
ela serve para garantir o entendimento, né, para garantir ali a força das decisões do Supremo Tribunal Federal, garantir ali o seu poder, a sua soberania. Então, se o Supremo Tribunal Federal, depois da reunião das melhores mentes do Judiciário, né, ali na última instância da nossa Corte Constitucional, eles chegaram à conclusão de que aquilo ali precisa ser protegido, a violação, o desrespeito àquela súmula vinculante, caberá uma intervenção, caberá uma medida nossa diretamente no Supremo Tribunal Federal. Então, Aurnei, você está me dizendo que se um delegado de polícia aqui do meu estado, aqui do meu município, ele negar o meu pedido de cópia do inquérito policial, eu posso entrar com uma reclamação constitucional diretamente no Supremo Tribunal Federal? Posso. Você alega violação da súmula vinculante 14. Mostra para o ministro que tem um delegado de polícia que desrespeita a força do Supremo Tribunal Federal. Então isso tudo pode ser posto num documento para você garantir o simples, mas importantíssimo e fundamental direito de acessar a cópia da investigação, para você ter acesso ao conteúdo, para que você possa montar a sua estratégia e, como eu disse, garantir a plenitude do exercício de defesa. Você pode também fazer uma representação agora por crime de abuso de autoridade, né? Nós vimos que na nova lei de abuso de autoridade existe um tipo específico que é negar acesso aos autos da investigação. Eu vou abrir aqui para vocês, ó. Artigo 32. Artigo 32 da nova lei de abuso de autoridade, tá na tela aí para vocês. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças relativas às diligências em curso ou que indiquem a realização de diligências futuras sobre sigilo, cujo sigilo seja imprescindível. Olha a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Acho muito difícil, a partir da nova configuração legislativa que a lei de abuso de autoridade e o pacote anticrime trouxeram, que uma autoridade policial lhe negue o direito previsto na legislação federal, na Constituição Federal e na súmula vinculante número 14. Repito, nós não estamos, quando eu falo nós, eu falo a advocacia criminal, ela não está ali para atrapalhar, para gerar tumulto ou para garantir a ineficácia dessas medidas, até porque nós não temos, que fique claro aos advogados que nos assistem, abraço aos queridos amigos, talentosos advogados do Brasil inteiro, que felizmente, estou muito feliz aí com o público, o grande número de advogados e advogadas, especialmente ali os advogados do meu Amapá, que estão aqui fazendo, cursando aqui nesse projeto que nós nos dedicamos muito, paramos um tempo aí das nossas atividades na presidência da UAB, nossas atividades no escritório, nossas atividades de pai, aqui registrando mais uma vez um beijo para minha esposa, para minha filha Manuela, para a Sueli, minha esposa. Então, muitos advogados nos assistindo e repito, e essa nossa turma ela não está a fim de prejudicar trabalho de ninguém. Nós estamos ali para garantir o direito dos nossos clientes. Então, nós não temos direito de acessar investigações em curso, muito menos aquelas que estão sendo planejadas dentro da estratégia da investigação criminal. Então, vamos lá, como exemplo, nós advogados, não temos direito de saber que há dentro daquela investigação uma decretação de afastamento de sigilo telefônico. Que sentido vai fazer se nós soubermos
que o nosso cliente está interceptado, que o nosso cliente está ali sendo monitorado no seu celular, né? Então, isso pode prejudicar a investigação. Isso pode prejudicar. Já pensou se nós tomamos conhecimento de que no dia tal, a hora tal, e o nosso cliente vai sofrer uma busca e apreensão lá no escritório da sua empresa ou na sua residência? Será que essa busca e apreensão não vai ser prejudicada, né? Pode ser que o advogado, diante dessa informação, revele ao seu cliente, e se o cliente tiver algo para ocultar, pode ser que ele assim o faça também, exercendo o seu direito de defesa. Aliás, a propósito, tem uma questão muito interessante que vem acontecendo em operações da Polícia Federal, quando os agentes de polícia que estão ali cumprindo a ordem judicial de busca e apreensão descobrem que o alvo, ele ali tentou formatar o celular, ou esconder o celular, ou tentou esconder alguma prova, eles estão prendendo em flagrante, né, por fraude, ali, por atrapalhar a investigação. Isso é absolutamente inviável e atípico, porque a pessoa está dentro do seu extinto, aí já não é mais nem exercício de direito, ele já está ali dentro do seu instinto de defesa, né? Uma coisa que é natural da pessoa. Então, assim como ele tem o direito de permanecer calado, que nós já conversamos ali a respeito da condução coercitiva, ele tem o direito de fuga, como nós falamos. Então, se pulasse pela janela, ele não teria como ser processado por isso, por estar tentando fugir ou qualquer outra coisa parecida, a não ser que ele já tivesse sobre a tutela do Estado, que aí sim tem uma previsão legal. Mas isso foge um pouco da nossa aula, embora tenha correlação com o tema. Eu falava simplesmente do direito de ter acesso aos autos da investigação e sobre as medidas cabíveis. Então, recapitulando: medidas cabíveis, mandado de segurança, reclamação constitucional, representação por abuso de autoridade. E aqui tem mais um crime, gente. Tem mais um crime. O crime de violação de prerrogativas. Eu vou abrir aqui para você. Na tela. O artigo 7º. Vamos lá, eu tirei aqui, mas eu vou encontrar. Artigo 7º-B da Lei 8906. Está aí na tela para você. 7º-B da Lei 8906. Constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado previsto nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do artigo 7º dessa lei. Olha a pena: detenção de 3 meses a 1 ano. Então, além de responder por crime de abuso de autoridade, ele vai responder por crime de violação de prerrogativas da advocacia, aqui nessa situação. Então, isso tudo reforça o direito que o advogado tem de atuar naquela fase investigativa, tendo como medidas a própria criminalização da violação de prerrogativas. E agora, puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, como gestor de ordem hoje, eu tenho a honra de estar na presidência da OAB do Amapá, e eu pude testemunhar ali o esforço do nosso presidente Felipe Santa Cruz, junto com a sua diretoria, meu querido amigo, vice-presidente nacional da OAB, Luiz Viana, o nosso diretor nacional, tesoureiro, o nosso Noronha, o nosso secretário-geral, meu irmão querido Beto Simonetti, um cara super talentoso, que está ali na Secretaria-Geral do Conselho Federal da OAB, foi fundamental para a conquista dessa criminalização das prerrogativas. Na Corregedoria Nacional nós temos o Ari Raguiante, um grande amigo e um grande irmão que está lá também na Diretoria Nacional da OAB, no FIDA, o nosso querido Felipe Sarmento,
que também compõem o nosso Conselho Federal aqui do Amapá. Então, olha a honra que, como gestor de ordem, eu posso testemunhar aqui para vocês. Eu fiz parte desse momento, dessa construção legislativa, com muito suor, com muita dedicação, com um trabalho sério dos presidentes de seccionais. Todos os presidentes de seccionais atuaram juntos com o Conselho Federal da OAB para que nós, junto com a nossa frente parlamentar de defesa da advocacia, lá na Câmara Federal, no Congresso Nacional, nós pudéssemos alcançar essa vitória para a advocacia, que foi a criminalização da violação de prerrogativas, que, a propósito, sofreu um veto presidencial e o veto foi derrubado. O veto foi derrubado no Congresso Nacional. Então, dupla vitória para a advocacia. Beleza? Então, com isso, a gente encerra aqui a atuação do advogado e da advogada na prisão em flagrante, levando em consideração todos esses elementos dos direitos que nós colocamos aí como prerrogativas da advocacia. Mas aí fica o questionamento. Aurinei, já que o advogado tem direito de participar, e eu vi alguma coisa nesse sentido quando virou a lei aí, que agora o advogado ele pode fazer perguntas, ele tem direito de acessar os documentos, tem que intimar ali para participar do depoimento. Nós vimos no bloco passado que se a pessoa indicar o advogado, de jeito nenhum ele pode receber, ele pode ser indagado, ele pode ser questionado sobre qualquer coisa que possa configurar um interrogatório sem a presença do advogado, né? Nós vimos lá que isso é crime de abuso de autoridade hoje, fazer esse questionamento. Aí a pergunta é, o inquérito, então, afinal, ele virou contraditório ou ele continua sendo inquisitório, continua tendo sua característica de inquisitoriedade? Então, nós temos um pensamento de que o inquérito policial ele continua tendo sua natureza inquisitorial preservada, tá? O inquérito policial não virou um exercício de contraditório. O processo é contraditório, tá? O processo, sim, hoje precisa ter contraditório, na verdade está expresso na legislação que é um processo acusatório com direito a contraditório, reforçando todo o espírito do Estado Democrático de Direito dentro da persecução penal. Mas essa fase pré-processual, essa fase investigativa, ela é inquisitorial. O que precisa ser feito? Precisa ser oportunizada a defesa. Precisa ser oportunizada a defesa. Precisa ser dado acesso às informações. Precisa serem praticados os atos na presença do advogado, quando a pessoa indicar ali o advogado. O advogado pode participar formulando perguntas, né, quesitos ali dos depoimentos, dos interrogatórios, tanto dos depoimentos das testemunhas, do condutor, mas o delegado de polícia, depois de oportunizar aquilo ali, ele pode prosseguir, ele pode seguir o processo e em algumas fases, vocês podem estar me questionando assim, Aurinei, mas oportunizar o contraditório já é contraditório, beleza, mas tem vários atos e a maioria dos atos, o delegado, a autoridade policial ou a autoridade ministerial pode prosseguir ali sem a presença ou sem a participação da defesa. Aquela construção toda ela tem essência inquisitorial que não precisa sequer ser dado ciência ou dada oportunidade ao advogado para ser produzido. É óbvio que depois ele vai ter acesso, tá bom? Então essa é a nossa opinião a respeito disso e eu trouxe aqui até não para corroborar o que eu disse, mas simplesmente para reforçar um entendimento que é uma decisão do ministro Gilmar Mendes, onde ele, dentro do inquérito 2266, trouxe o seu voto no sentido, vou pôr na tela aqui para vocês, o inquérito não possui contraditório, mas as medidas invasivas deferidas judicialmente devem se submeter a esse princípio e a sua subtração acarreta nulidade. Obviamente, não é possível falar-se em contraditório absoluto quando se trata de medidas invasivas e redutoras da privacidade.
ao investigado não é dado conhecer previamente, sequer de forma concomitante, os fundamentos da medida que lhe restringe a privacidade. Intimar o investigado da decisão de quebra do sigilo telefônico tornaria inócua a decisão. Contudo, isso não significa a ineficácia do princípio do contraditório. Com efeito, cessada a medida e reunidas as provas colhidas por esse meio, o investigado deve ter acesso ao que foi produzido, nos termos da súmula vinculante 14. Os fundamentos da decisão que deferiu a escuta telefônica, além das decisões posteriores que mantiveram o monitoramento, devem estar acessíveis à parte investigada no momento de análise da denúncia e não podem ser subtraídas da Corte, que se vê tolhida na sua função de apreciar a existência de justa causa da ação penal. Trata-se de um contraditório diferido que permite ao cidadão exercer um controle sobre as invasões de privacidade operadas pelo Estado. Então, com esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, a gente encerra esse bloco, né, finalizando aí esse tema importantíssimo para a gente, que é a atuação da advocacia na prisão em flagrante. No próximo bloco, a gente avança para direitos do preso, né, e a importância disso na validade, né, e tipicidade da prisão em flagrante. Até o próximo bloco.